religião e política não se misturam. Você já deve ter escutado essa frase. Hoje nós vamos ver, através de uma entrevista muito legal, um bate-papo muito esclarecedor, qual a importância da religião e da política, como as duas andam juntos realmente. O meu convidado, mais do que especial hoje, é o baiano, o conterrâneo, cidadão honorário da cidade de Caratinga, a quem eu tive o prazer de dar esta homenagem, o Wilson. Obrigado, Wilson, pela visita, pelo bate-papo, e vamos juntos para trazer para esse povo o esclarecimento sobre fé e política. O prazer é todo meu, Johnny, e eu fico muito feliz em poder compartilhar, ter esse bate-papo interativo aqui sobre um tema tão polêmico que é religião e política, ou fé e política, né? E é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, saber um pouco desse tema. Ô Wilson, você tem militado muito na igreja. Fala um pouquinho, você é da Igreja Batista, o que acontece lá, qual as pastorais que você tem realmente trabalhado na Igreja Batista? Bom, diferentemente da Igreja Católica, que é dividida em pastorais, a gente temos lá grupos, né, com departamentos diferenciados. Eu milito com adolescentes, pré-adolescentes e jovens da nossa igreja já há alguns anos. E é pertinente a gente poder esclarecer isso até para as pessoas que estão crescendo, entrando na idade de se tornar cidadãos que possam estar votando e contribuir com o seu voto. E nesse tema sobre religião e fé, ou religião e política, a gente consegue abordar assim, uma infinidade de assuntos que muitos religiosos não concordam. Eles acham que fé e religião não se misturam. E a gente vai desmistificar um pouco isso aqui nesse bate-papo. Que legal, né, Wilson? A gente vem da religião, né? Sou católico, fundador de uma comunidade religiosa. De 1999 até 2016, eu não tinha interesse nenhum e nunca tive interesse aqueles que me governavam, aqueles que ganharam para vereador para cuidar das leis da cidade. Até então eu não me preocupava. Até que eu vi uma encíclica do Papa que diz que o leigo precisava se envolver na política. Foi aí que a gente aceitou o desafio. E aí eu descobri que realmente a grande importância de viver o evangelho na vida pública, que é muito mais difícil por causa das propostas que chegam a todo momento para a gente. Então, Wilson, essa preparação que a gente precisa fazer para as pessoas que convivem com a gente é de suma importância, não é? Olha só, você veio através de um chamamento para um projeto e terminou você caindo no mundo político. Agora a gente tem que ver que dentro desse processo, religião e política, as pessoas têm que distinguir só um fato. Por exemplo, Johnny Cláudio, pai de família, casado, pai de filhos, um cidadão de Caratinga, um cidadão caratinguense. E aí a gente vê dentro desse contexto uma pessoa também que tem a sua base no Evangelho de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, da Igreja Católica. E aí a gente vê novamente esse cara praticando a sua fé, praticando a sua crença. E aí a gente vê a formação do caráter do cidadão num político. Ou seja, o que o padre ou o Papa te motivou a entrar para a política? É porque a gente vê tanta canalice, tanta gente ruim na política, com intenções ruins, e a gente vê um pai de família, um cidadão normal, que foi chamado para um projeto, e de repente ele criando uma estrutura agora para o coletivo, para Caratinga, quem sabe até futuramente para outras cidades do nosso estado e talvez para o nosso país. Então, Wilson, só te cortando um pouquinho, você falou um ponto fundamental que chama muita atenção. Quando a gente vive o evangelho na prática, certo? Perfeito. E São Francisco de Assis, um santo da nossa igreja, né? Ele tem uma frase que ele dizia assim: preguem sempre o evangelho. Quando for preciso, use as palavras. Perfeito. Então, esse pregar o evangelho, mostrar Deus dentro da vida pública é muito mais difícil do que falar de Deus, porque é a hora que você é muito testado. E essas pessoas que estão dentro da igreja,
em 2024 tem a pretensão de vir a candidato, realmente eles têm que se preparar mesmo para essa situação, né, Wilson? Eu penso que o cristão e a política, por exemplo, a igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando não das quatro paredes, a instituição igreja, né? A igreja de Cristo na terra. Ela nunca vai precisar de políticos, né? Jesus deixou isso bem claro quando ele falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dentro de um cenário político, a igreja não depende desse cuidado, porque quem cuida da igreja é Deus. Sim. Mas a gente precisa de pessoas bem intencionadas para que crie-se leis que possam beneficiar o todo. Às vezes você governa para um grupo e fala, o meu reduto eleitoral está na igreja X ou na igreja Y, seja ela qual for. Vivemos num Estado laico, como se prega na Constituição, como se afirma na Constituição. Mas, na verdade, nós somos 79% de cristãos. Ou seja, no Brasil, as pessoas acreditam em Deus. Pelo menos eles confessam isso. Mas nesse montante de gente, tem aquelas pessoas mal intencionadas. E quando a gente extrai da sociedade pessoas boas, como você usa esse termo, pessoas com caráter ilibado, pessoas que têm princípios, a tendência é que essas pessoas tenham uma vida pública notória. E aí a gente fala assim, olha, tomara que fulano ou beltrano, independente de ele estar ou não na instituição religiosa, mas ele é bom, tem um bom caráter, é um bom pai de família, esteja na política. E aí ele aprenda o mecanismo da política e ele consiga fazer gestão pública de qualidade para todas as pessoas. Uma das grandes dificuldades que eu encontrei na vida pública foi mostrar realmente quais são as atribuições da vereança. O que realmente um vereador faz, né? E ali a gente teve que dar o cartão de visita, vamos dizer assim, né? Com muito radicalismo. Nós vivemos ao extremo a palavra de Deus que vai dizer sim é sim, não é não. Se você for morno, eu te vomito. Então a gente precisa viver ao extremo isso. Essa é a grande dificuldade, talvez, de alguns políticos, de alguns cristãos, não interessarem pela vida pública? Eu acho que se criou no Brasil e ao redor do mundo aquele estereótipo de que o político é desonesto. Eu não vou usar a palavra mais afrontosa, sim, não. E há sim os desonestos em todos os lugares, inclusive na igreja, né? Igreja, né? A gente vê aí líderes, pastores, padres, bispos, enfim. E aqui eu não quero ficar me limitando a nenhuma religião específica. Na política também. O problema é que nós temos cidadãos empresários, nós temos pessoas comuns, nós temos o seu Zé, o seu João, Dona Maria, que vivem numa cidade como Caratinga, tem uma vida ilibada, sempre pagou suas contas, sempre foi honesta, sempre foi reta com as suas decisões, com a sua vida, na criação dos seus filhos. E a gente olha para aquela pessoa, imagina, se aquela pessoa foi uma pessoa comum na vida, imagina ela na política. Então, assim, quando é que nós vamos ter em Caratinga um ícone, como já tivemos, de um político que mudou a história dos seus munícipes, que mudou a história do seu povo, realizando políticas públicas de qualidade. E o que você sempre bate na tecla é em relação à função de um legislador. Isso é, para mim, algo assim muito gigante para uma cidade como Caratinga, 88 a 90 mil habitantes, ter o privilégio de saber o que é que um legislador, o que é que um vereador faz na prática, não é? Diferente de muitos anos, eu estou em Caratinga há mais de 25 anos, e a gente não vê mudar nada na história da administração legislativa. E aí a gente vê uma pessoa agora trazendo um conteúdo totalmente diferente, qual é a função, a atribuição de um legislador. E o povo parece que começou a entender isso, e graças a você. E é legal você falar isso, porque eu recebo muito esse feedback das pessoas sobre essa situação. Eu até sempre falo que a gente não quer ser essa exceção, a gente quer se tornar a regra. O que realmente é a regra do legislativo? O que é a função e atribuição do vereador? E eu costumo dizer isso sempre na minha comunidade religiosa, né? Que
por poucas vezes eu falei de Deus na tribuna. E por todas as vezes que eu subi nela, eu mostrei Deus. Deus não se fala, Deus se mostra. Deus se mostra com a atitude de um voto, com aquilo que você, o valor que você dá, de um cristão que se interessa por política, o valor que você dá está indo trabalhar porque você está recebendo, senão a palavra, você vai contra a palavra de Deus que diz que o trabalhador é digno do seu salário, então você iria contra a palavra de Deus se não trabalhasse e recebesse. Então a gente tenta mostrar isso, Wilson. E o grande sonho que nós temos, e eu vejo você um militante na área também da política, presidente de partido, já foi presidente de partido, está envolvido em partido, está em diretórios de partido, né? Está sempre formando grupos, né? Eu lembro que você me fez convite vezes para poder entrar na política também. Sim. Então, assim, nós já conhecemos há muitos anos, né? Talvez eles um bate-papo aqui, sim, mas sim. A gente já tem histórias, né, Wilson? Muitos anos. Então, eu vejo assim, se você como esse militante, é importante que a gente possa despertar no coração daqueles que estão nos assistindo, que eles possam se envolver na política, porque nós, como cristãos, nós também, como Jesus fazia, nós precisamos cuidar do bem-estar do outro. A singeleza do Evangelho, ela é muito simples, o Evangelho ele é puro e simples. E aí, Johnny, a gente se depara com uma polaridade no nosso país nos últimos anos, que envolve muito a questão da religião. Ou seja, chegou ao poder alguém que é pró-cristianismo e agora, recentemente, na cabeça de muitos cristãos, chegou alguém que é um endiabrado. Houve até frases, eu não estou defendendo nenhum lado aqui, né? Mas assim, já houve frases ditas que era para a mandíbula do Lula ser quebrada. Isso saiu da boca de um pseudo-cristão. E aí eu pergunto para você, mas o fundamento do evangelho é o amor ao próximo. E Pedro, o apóstolo São Pedro, ele falou numa época em que Nero era o governante. Ele falou que nós devíamos respeitar as autoridades constituídas. E aí é onde é o grande perigo das pessoas fazerem confusão com a religião e com a política. Aonde é que entra a religião e onde é que entra a política? Então, temos leis diversas no nosso país. Quem foi criada por quem? Quem criou esses projetos de leis? Se existem leis que beneficiam o povo, foram feitas por político, aprovadas por um colegiado, seja ele os deputados federais, estaduais ou até mesmo os vereadores, falando de legislação. E essas casas, elas aprovaram leis que ajudaram o povo brasileiro. Existem leis que eu não concordo como cristão? Existe. Existem leis que são criadas que criam um tabu em relação, ou melhor, um afrontamento em relação à ética cristã e aos princípios cristãos do que Cristo ensinou? Sim. Mas é por isso que a gente vai avaliar cada projeto, avaliar a pessoa. Nunca escolha uma pessoa porque ele é do partido A ou B, ou porque ele é bonitinho, ou porque ele... Não, escolha pelo caráter, escolha pelo passado político. Quem é esse cara como cidadão? E aí nós teremos, sim, cristãos na política, homens e mulheres honrados e dignos do seu voto. E não colocar, desculpa a palavra, pilantras, desonestos, dentro do processo político, onde eles só vão realmente aprovar leis fraudulentas, beneficiando sempre o seu próprio ego e abandonando definitivamente um padrão de regra, de fé, de prática de uma vida cristã. E engraçado você falando assim, me veio à memória essa frase também que vai dizer que quando a pessoa não gosta de política, ela corre o risco de ser governado por quem gosta. E muitas das vezes quem gosta de política gosta dos benefícios financeiros que a política pode trazer de forma ilícita, né? A gente acredita, porque de forma lícita eu vejo assim, tem muita gente com patrimônios que não é condizente com aquilo que recebe. O cara durante o mandato inteiro recebeu 480 mil reais, está lá com fazendas de 1 milhão, está com mansões de 2 milhões, está com carro de 1,5 milhão. Quer dizer, não é condizente com aquilo que realmente dá. Então, esse é o grande risco que a gente tem. Por isso, quando a pessoa que fala que não gosta de política, o cristão, que é o tema de hoje, fala, eu não gosto de política, ele teria que repensar isso. Porque, inclusive, na Bíblia,
não vou lembrar o versículo, mas vai dizer da obrigação que temos de rezar pelas autoridades constituídas. Sim, sim. A gente precisa estar em oração pelas autoridades constituídas. Então, ao mesmo tempo que você define não gostar de política, como cristão, você se vê obrigado a orar por aquela autoridade constituída. Então, Wilson, nós precisamos mudar essa mentalidade. É uma mentalidade ultrapassada. Eu acho que política precisa entrar no viés, entrar na vida de todas as pessoas. Por mais que as pessoas confessem, e muitas das vezes são cristãos, que odeiam política, a grande verdade é que elas vivem política todos os dias. Na sua rua, na escola, no trabalho. São decisões políticas que são tomadas e que beneficiam essas pessoas e eles nem sabem disso. Ou não se dão conta, né, de que sabem. Na nossa igreja, todo domingo de manhã, a gente tem a escola bíblica dominical. E lá a gente, o nosso líder, lá, o pastor, ele ora pelas autoridades de Caratinga, bem como as autoridades constituídas do nosso país. Seria um absurdo a gente dizer, poxa, mas o cara está criando leis que prejudicam a caminhada dos cristãos, né? Eu não vou citar leis aqui para não ser polêmico, mas que não vai de encontro com a conduta cristã. E aí você pensa, as pessoas falam assim, eu não gosto de política. Enquanto as pessoas não tomarem um posicionamento, aí eu estou falando dos cristãos, em relação a esse tema específico de pessoas ruins que estão na política, pessoas desonestas que estão na política, é o que você falou. Vamos ter uma cidade governada por pessoas mal intencionadas que não têm nenhum princípio. E aí a gente vai ver, desculpa a expressão, a desastre que vai ser nas administrações futuras. Ô Wilson, que prazer poder conversar com você. Pena que nosso tempo é pouco, mas é uma alegria poder conversar com você. Mas eu queria terminar, Wilson, te fazendo a última pergunta. Caratinga tem jeito? Sim, Caratinga tem jeito. Eu sempre, nas nossas reuniões e encontro com diversos grupos políticos, eu sempre defendi a tese de que a gente precisa colocar nas nossas administrações, tanto no legislativo quanto no executivo, pessoas boas, pessoas de índole. E você falou outro dia, numa entrevista, sobre um faturamento médio, e aí eu não estou aqui me limitando a valores em Caratinga, mas uma cidade com 90 mil habitantes, com quase $500 bilhão de valores para ser administrado, e alguém dizer que Caratinga não tem jeito, tantos projetos bacanas que podem ser desenvolvidos, ouvir mais o povo de Caratinga, sabe? Não deixar essas decisões ficarem apenas nos gabinetes, mas vão para a rua ver o que é melhor. Coisa que você tem feito aí ao longo do seu mandato, dos seus 2 mandatos, e eu acho que é isso que o povo precisa. Políticas públicas, e eu acho que nós temos sim. E aí eu vou complementar, Johnny, falando que para a sua fé, seja lá a fé que você pratica e a sua fé em Deus, a política ela se torna nula. Mas para um cristão fazer diferença, ele precisa estar inserido sim no mundo político, criando leis e caminhos para que possa beneficiar, porque essa é a nossa maior missão, ajudar o próximo. Obrigado, Wilson. Obrigado por aceitar esse convite. E você que tem nos assistido aí, tem gostado do conteúdo, você que veio até aqui, até o final, não deixe de se inscrever, não. Se inscreva aí, aperte o sininho para receber a notificação. Será de grande importância para compartilhar esse vídeo. Deixe um comentário, um feedback para a gente aí. Obrigado e até o próximo vídeo.